Amigos do podcast Teimosia Cultural, iniciando mais um episódio, recebendo desta vez o poeta Sérgio Silva. Sérgio, bem-vindo ao podcast Teimosia Cultural. Boa noite, Renato. Eu que agradeço o convite que tu me fizeste e estou à tua disposição para que as perguntas que tu quiseres fazer aí. Fique à vontade. Nós vamos fazer uma conversa aqui sobre a história deste poeta de Gravataí. Antes vamos fazer um registro. Nós gravamos hoje o podcast nas dependências do Complexo Esportivo Radar Esportes em Gravataí, na Avenida Centenário. Gentilmente aí cedeu os espaços aqui para que se fizesse essa gravação hoje. E estamos dentro de uma sala, que é a sala de fisioterapia do Gui Rodrigues, fisioterapeuta, que abriu a sala aqui e disse, não, usem a sala à vontade aí, então estamos aí nas dependências. Obrigado, Gui Rodrigues, fisioterapeuta, obrigado, Radar Esportes. E é bem oportuno que se grave esse podcast num local onde tem a prática esportiva. Porque o Sérgio, poeta, é um personagem de Gravataí aí, que tem uma longa história no futebol, né? Futebol de campo, futebol de salão. Houve um período aí eu vou fazer um registro. Sérgio, Índio, Ivan e o falecido Aparício, que era o goleiro, até um perna de pau que nem eu podia ser o quinto elemento ali no futebol de salão e não perderia para ninguém, né? Aquele timaço, né, Sérgio? Era muito bom. Isso eu me considero privilegiado por esse tipo de coisa, né? Então, lá desde gurizão, eu sempre tive envolvido com esporte, através dele futebol, né? E ainda, depois já com 62 anos, eu fui me envolver nessa parte de cultura, com a escrita através de poesias, e me sinto bem também, né? Então, eu me senti bem lá, estou me sentindo bem aqui, espero ainda continuar por muito tempo aqui na cultura. Maravilhoso isso, né? Sentir-se bem naquilo que faz, né? Aí rende mais, o trabalho fica melhor e o resultado positivo, né? Lá no futebol, por exemplo, eu rodei nunca fui profissional, sempre no esporte amador, mas sempre passei por muitos municípios, jogando tanto futebol de campo quanto futsal, e era uma alegria ver as pessoas te esperar, né? Tipo assim, eu tenho o privilégio, por exemplo, de o aldeão encher por saber que no dia que o Ivan ia jogar lá, ia encher o aldeão. Então a gente teve esse privilégio. E agora, por exemplo, eu ver as pessoas se emocionar com aquilo que eu escrevo. Então, isso não tem dinheiro que pague, na realidade, né? Então, eu me sinto muito bem fazendo isso hoje. Que legal. Eu acompanho ali as tuas redes sociais, ali, especialmente o Facebook, onde tu começou a publicar um tempo atrás, ali há bastante tempo. Em maio de 2018. E eu vejo nas curtidas ali muitas pessoas conhecidas, meus amigos, amigas ali, que estão ali te seguindo ali, curtindo ali. Eu vejo isso. É bem bacana. Eu tenho pessoas, amigos que me acompanham desde a primeira poesia que eu postei no Facebook. Eu tenho umas 5 pessoas que vêm desde 2018. Eu ia te perguntar, quando é que foi isso? 2018? Mais de 2018. O poeta começou ali, 2018. Isso, olha só. Mas por que a poesia? O que te levou para esse caminho da poesia? Não sei. É intuição. Então, olha o que acontece. Eu fui convidado para trabalhar na Secretaria de Esportes e antes era Secretaria de Esportes e Lazer. Então, o que aconteceu? De Gravataí. Isso. Então, eu estou lá na sala do esporte e passou uma amiga minha e eu fiz uma poesia. Não sei por que cargas d'água, eu fiz a poesia. E aí o que aconteceu? Ela olhou, gostou. Não, vamos botar no Face. Mas eu não tenho Face. Criou o Face. Olha aí. Então, teve duas pessoas que foram importantes nesse primeiro passo aí. Foi a Andréa Seligman e a Adriana Emerim. A Andréa Seligman hoje é uma das fotógrafas mais renomadas do Rio Grande do Sul e do Brasil. A nível internacional, inclusive. Assim, ela era a primeira que viu o que eu escrevia. Sim. E era a primeira que corrigia. Porque até tu aprender a escrever, tu faz muita coisa errada. Então, e a Adriana Emerim foi porque ela olhando lá o que eu estava escrevendo, ela foi e foi lá no Clube Literário e fez com que eles me abraçassem para me lançar esse primeiro livro. Sim. Então foi aí que aconteceu o primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Que é esse aqui, o Bom Dia com Poesia. Vamos mostrar ele aqui, olha ali. Ó. Bom Dia com Poesia. Bom Dia com Poesia. Esse aqui foi em que ano?
2019. 2019. Também tive o privilégio de, em 2019, participar da Feira do Livro com ele, e ele foi o mais vendido da feira. O mais vendido. O mais vendido da Olha feira. aí. E foi tão bacana que no final quando veio a Covid em 2020, num sábado, eu recebi um convite para participar de uma live sobre poetas desconhecidos. E aí estava lá Bárbara Paz e Zélia Duncan. Eu pensei que era gozação, que era brincadeira, porque eu não conhecia ninguém, a recém tinha começado a escrever. E aí, por via das dúvidas, eu entrei na live. E passava embaixo assim, Sérgio Gravataí. Só pode ser eu. Olha aí. Pensei. Uhum. E quando deu meia hora de live, ela me chamou. A Bárbara Paz me chamou. E aí eu conversei 15 minutos com ela e recitei 3 poesias desse livro. Então, a partir dali, na hora que eu estava naquela live, eu estava observando, tinha 2.500 pessoas participando. E aí foi quando eu vendi 4 livros para São Paulo. Foi quando eu comecei a vender livros para outros estados. Foi a partir dessa live. Então, foi muito bacana. Então, além de eu estar gostando de escrever, eu estou tendo a sorte de poder contar com essas ajudas, né? Sim, então, sim. É muito importante isso. Sim, legal. E ainda campeão de vendas na Feira do Livro. Na Feira do Livro, isso aí. Você tem participado de todos os anos da Feira do Livro aqui? Como é que está isso? Desde quando eu lancei esse livro, eu participei todos os anos. Esse ano eu não pude participar, porque eu vendi todos os meus exemplares e eu não tinha dinheiro para fazer um novo, que seria para esse ano. Então, eu quero ver se para o ano que vem eu consigo participar. Sim. E ainda eu tenho mais essa sorte, porque tem alguns que eu dou, por exemplo, eu vou fazer palestra que nem eu fui fazer nos CRAS, para os idosos, fazer uma tarde com poesia. Aí o que eu faço? Eu gosto de doar um dos livros, né, para eles. Então, eu vendi, a maioria eu vendi, alguns eu doei, sim, e para as escolas também. Eu fiz uma palestra lá na escola da Cachoeirinha, lá na Carlos Wilk. Carlos Wilk, Escola Municipal. Sobre escrita criativa. Eu passei um dia todo lá. Aí primeiro, na parte da manhã eu atendi a 6ª e a 7ª séries, e de tarde a 8ª e a 9ª, eu acho que é isso, né? Que é o... Vai até o 9º, né? Então é isso aí. E aí eu passei o dia todo lá fazendo uma rodada de conversa com eles sobre escrita criativa. Então, como era muita criança, eu criava grupos. E aí eu lançava uma pergunta sobre escrita criativa ali e depois eu voltava conversando com eles. Então, o que aconteceu? O que me surpreendeu muito? Que eu não sabia dessa carência que eles estavam por atenção de alguém. E aquilo me chamou a atenção. E depois, eles pegaram esse livro aqui e ficaram 1 hora recitando poesias desse livro. Foi muito bacana. Esse aqui é o 2º livro, Fragmentos Poéticos. Fragmentos Poéticos. Esse já é o 2º livro, que aí foi lançado em 2022. 2022. É isso aí. Então tem acontecido essas coisas muito bacanas assim. Esse livro aqui, eu também fui fazer uma palestra na Igreja Mórmon, aqui no Parcão, sobre a importância da escrita na vida das pessoas. Isso tudo que eu estou te falando, a maioria das pessoas nem sabe. Olha aí. Porque olha aí, podcast, então, revelando aí. Então, eu fui ele fazer, e olha só que coincidência. Um mês depois, eu fui lá na ASCAB, que é uma associação da Bom Sucesso, para fazer um sarau. Em Gravataí também. Isso. Aí, como foi para eu montar o sarau, eu pensei um pouco diferente do normal, tipo o Clube Literário faz, que é reunir os autores e cada um recita suas poesias de quem eles quiserem. Então, o que eu fiz? Eu peguei um CTG, botei o grupo de dança, deu um intervalo, eu entrei com a poesia, deu um intervalo, eu entrei com o gaiteiro, deu um intervalo, eu entrei com a poesia, deu um intervalo, eu entrei com o violão, deu um intervalo, eu voltei com o grupo de dança. E cada intervalo eu botava as poesias para recitar. Então o salão ficou sempre cheio. Ficou um negócio muito bacana, entendeu? E as pessoas gostaram. E olha que negócio muito interessante. Nesse dia, entrou um casal... Quer dizer, que daí não é só poeta, já é um produtor cultural. Não, mas aí ficou bacana, entendeu? E aí nesse dia entrou um casal e me chamaram. Te lembra quando tu fez a palestra lá na igreja? Sim, lembro. E nós viemos aqui para comprar um teu livro e eu queria recitar uma poesia. A senhora falou. Ok. Aí eu vendi o livro e como eu estava cuidando do programa, e aí eu disse, eu boto a senhora para recitar, então não tem problema nenhum. E aí eu vou mostrar para vocês a poesia que ela recitou
E depois que ela recitou essa poesia, ela falou no mínimo uns 5 minutos sobre o entendimento que ela tinha visto na poesia. E aquilo me chamou muita atenção, porque são coisas muito diferentes do que eu tinha pensado e a minha poesia aguçou isso lá na mente dela. Então Sim. eu achei assim, bah, que negócio mais tri, né? Que bacana. Porque daí, que bacana. tu escreve e as pessoas ainda Claro. né, reverberam outras situações e tal. Claro. Então olha só que negócio interessante. De alguma maneira tocou a senhora. É. Então eu vou mais ou menos explicar a dinâmica das minhas poesias, que é a seguinte, Renato. São frases pequenas, sem ponto nem vírgulas. Quando as pessoas vão ler, colocam seus pontos e suas vírgulas. Então, a primeira parte, eu sempre tento colocar uma ideia, e a segunda parte, eu sempre tento fazer o fechamento da ideia. Então, e ainda dentro disso, eu faço as rimas para poder dar certo. E lá embaixo tem o meu nome e uma data. Aquele é o dia que a poesia nasceu. Tá? Aquele é o dia de nascimento da poesia. Acabamos de ter aqui um tutorial aí da técnica criativa do poeta, hein? E também por que eu faço dessa forma? Porque desde 2018, eu coloco uma poesia por dia nas minhas redes, lá quando eu iniciei a colocar, não, a forma de recitar não poderia passar 26 segundos. Então aí eu fazia as montagens, para não ultrapassar 26 segundos. Então eu sempre recitei praticamente dentro dos 26 segundos, para poder ficar o dia todo ela lá nas redes, né? Então olha só. As minhas poesias também não são tituladas, elas são numeradas. Essa aqui é a poesia de 1145. 1145. Foi feita. E é uma sequência, então vai embora. Vai. E aí foi. Só que no livro não, no livro eu vou pegando uma seleção para aquele livro. Sim. Ela é numa ordem contínua, mas não é livro. Contínua, ela tá. Tá? No livro. Eu também não sei explicar, mas ela está na ordem lá no Facebook, por exemplo. Lá que ela vai. Aqui é 1145, depois não vem a 1146, mas vem a 1163. Ela vai na ordem. Agora entendi, ela vai numa ordem crescente. Aquelas que tu selecionou para o livro. E vai numa ordem crescente. Tá? Então vamos lá. Qual o tempo para o silêncio? Qual o tempo para a solidão? É quando eles curam nossas feridas, nos mostram os caminhos da vida, nos mostram os caminhos do coração. E aí ela começou a dissertar sobre o que ela tinha entendido. E isso me chamou muita atenção. Então é isso aí. Essa é a minha dinâmica. Então eu venho usando isso desde o primeiro livro. E como eu tenho mais de 2.000, eu tenho perto de 2.500 poesias prontas, e eu recém só fiz 2 livros, e dá para fazer muitos livros aí. 2.500 poesias prontas. Olha aí. Então, claro, assim, na medida que tu vai escrevendo, algumas tu já não consegue mais nem olhar para elas, porque tu quer mudar, né? Por quê? Porque a forma de escrita... Por que eu sempre coloco, assim, poesias lá de trás e poesias mais atuais? Para as pessoas justamente terem esse entendimento de como eu fui mudando a minha forma de escrever. Tem uma evolução aí. Exato. Então, ela foi muito interessante. Agora, no terceiro livro, eu quero colocar as poesias mais atuais, porque é a hora que eu me sinto mais maduro na minha escrita. Então quer dizer, isso eu ia te perguntar dos projetos, vem aí o terceiro livro. Essa é a ideia. Para a Feira do Livro de 2026. Essa é a ideia. E por quê? Porque eu me sinto no meu momento mais maduro, sabe? Então, e as minhas poesias sempre foram pequenas, assim, e agora elas são um pouco maiores, até porque uma menina que me segue lá em Veracruz, do lado de Santa Cruz do Sul, pediu para que gostava das poesias, pediu que eu fizesse elas um pouquinho maior. Então, às vezes eu faço uma maiorzinha, outra, mas eu gosto mesmo de poesias pequenas para tentar dizer pouco, falar pouco e dizer muito. É isso que eu tento fazer. Sim. É bem bacana. Tem que ter uma inspiração e tanto aí, hein? É bom. Eu consigo produzir bastante. E também teve uma evolução no seguinte sentido. A minha sempre foi intuitiva, assim, muito intuitiva. Só que agora, se tu me dá uma ideia, eu consigo formatar uma poesia sobre a ideia. Consigo fazer com tranquilidade. Para te teres uma ideia... Provocar o poeta com um tema ali. Isso, eu consigo fazer. Para tu teres uma ideia, o Conselho do Idoso de Gravataí, a capa é uma poesia que eu fiz sobre o idoso. Então, agora se tu me dá um tema, eu consigo desenvolver. Que legal. É bem interessante. Muito bem. Interessante. Eu gosto de destacar sempre assim, o que ali nas entrelinhas ali, que
que o parceiro de bate-papo vai dizendo aqui, né? Chama atenção para esse trabalho voluntário que tu faz nos CRAS, porque ali é um trabalho voluntário, né? Isso. Tu vai lá no CRAS, né? No atendimento social lá que a prefeitura faz, e vai lá desenvolver um trabalho. Eu fiz 2 trabalhos lá no CRAS, lá no Breno Garcia. Foi muito emocionante. Por quê? Porque eu levo o Sandro, que é outro escritor, que ele escreve contos. Então, nós fizemos uma mescla de contos e poesia. Então, a gente passa a tarde com eles e coloca eles no assunto para fazer isso aí. Como é que é a receptividade? O pessoal recebe bem? A felicidade é única. Aquilo ali não tem preço. Quando tu olha para o rosto deles, e aí, principalmente eu que já sou idoso também, tu vê assim, que tu pode confortar eles. É um guri, né? Não, 70 anos. Né? Então, aquilo é muito gratificante. E nessa última passagem que a gente teve lá, o Sandro Gomes citou, falou o conto do cardeal, que ele escreveu para o pai dele. Era o amor do pai dele com o cardeal que ele tinha na casa dele. E não deu a causalidade que um dos que estavam lá se sentiu dentro desse conto aí. Cara, foi uma emoção e chorava. Cara, olha, só tu vê que negócio muito bacana. Foi muito, muito legal. E outro trabalho também que nós fizemos foi lá na Associação de Fibromialgia, ali na 76, ali perto do nosso chão. Ali também a gente fez duas vezes um sarau de poesias com o pessoal de fibromialgia. Então a gente está sempre à disposição para fazer com quem quiser e pedir, a gente vai e faz, não tem problema. Embora assim tem muitas pessoas que criticam a questão da cultura e do investimento na cultura em geral, né? Música, teatro, dança, né? As artes circenses, tudo, audiovisual. Olha a importância da cultura, no caso aqui a literatura, né? Para essas pessoas, né? A importância na saúde mental, a contribuição para a saúde mental das pessoas, né? As pessoas se identificar com aquilo ali, pôr para fora, né, um sentimento, chorar, né? Quer dizer, certamente ela saiu tocada dali e saiu melhor dali. Foi muito, encontro, né? Muito interessante o que tu está falando, agora eu vou falar por mim. Assim. Ela, dentro do Covid, ela me salvou, porque eu escrevia todos os dias em casa. No isolamento? Então, ela me salvou. E depois que eu comecei a escrever, eu sempre fui muito duro para dizer para as pessoas que eu gosto, que eu gostava delas. Depois que eu comecei a escrever, eu não tenho mais essa vergonha para dizer. Então, para mim, eu me sinto evoluindo muito, entendeu? Então, eu consigo falar para as pessoas que eu gosto hoje, que eu gosto delas. Um amigo, ou uma mulher que eu tiver que gostar, eu digo, antes eu não conseguia dizer. Ou um familiar, eu não conseguia dizer. É um negócio muito estranho. Foi a tua terapia? Foi a minha terapia. Foi o que me ajudou e que veio me melhorando como pessoa. Foi essa coisa de escrever. Sem dúvida que esse é um propósito, assim, é uma ideia que me motiva, né, a produzir o podcast, né, saber da motivação dos agentes culturais, né, dos ativistas culturais da região, né, o que toca eles, por que estão na cultura e como isso representa, né, para o artista, para o ativista ali, né? Eu vejo assim, então, eu crio algumas técnicas, por exemplo, para as feiras do livro, né? Então, na primeira, eu cheguei lá, eu tinha uma camiseta com a capa do livro, ninguém tinha, e estava escrito autor. Então, as pessoas me paravam e eu fui vendendo assim. E aí foi o que mais vendi por causa disso. No corpo a corpo ali. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa feira do livro, assim, foi que as escolas, sabe que as escolas levam as crianças para a feira do livro, né? Sim. Então, o que acontece? É o maior público, né? Isso. Aí uma professora falou assim, ó, esse livro aqui foi esse tio aí que fez. E as caras tudo assim, né, imaginando que, certo que dificuldade seria para ver um escritor, sei eu. Claro. Eu me imaginei na cabecinha delas pensando, o que será que elas estão pensando, né? Porque ela ficava parada, me olhando, assim, aí eu fui lá, dei abraço nelas e tal, sabe? E outra coisa muito interessante nesse livro aqui. Eu estou lá na feira, na frente do Clube Literário, que tem a estande do Clube Literário, então, como eu pertenço ao Clube Literário, eu fico na estande do Clube Literário. Eu estou vendendo lá e vem os menininhos do Dom Feliciano cantando uma música lá, os adolescentes. E aí eu perguntei, e vocês gostam de poesia?
Não é claro? Nós gostamos. E aí um colega recitou uma poesia. E aí eu não sabia recitar. Eu peguei e falei assim, vocês se importam se eu mostrar o meu livro para vocês? Claro que não, tio, claro que não. Aí eu fui lá e peguei e mostrei o livro. Os 3 compraram de mim e não compraram dele. Então foi umas coisas muito interessantes, sim, porque era a primeira que eu estava participando. Sim. Então foi coisa que eu não sabia, como seria a receptividade. E uma outra coisa muito bacana, foi a receptividade dos meus amigos do futebol. E fui conhecer muita gente das redes sociais que me seguia lá, foram lá para comprar o livro. Bacana demais, assim, sabe? Me emocionei muito. E aqui nesse segundo também é a mesma coisa. Então, por exemplo, tu chega lá, aqui no segundo eu já fiz uma estratégia diferente. Aqui eu fiz um banner com essa capa que é muito bonita, pelo menos eu acho, né? É bonito, sim. E aí eu fiz uma caixa, peguei uma caixa preta, assim. Como eu tenho quase mais de 2.000 poesias, eu peguei e fiz uns papeizinhos assim com as poesias pequenininhos. Então eu botei tudo naquela caixa e sacudi assim. Aí eu chegava perto de ti, o livro em cima da caixa preta, e eu levantava a tampa, posso te dar um presente? Posso. Então põe a tua mãozinha aqui, tirava, era uma poesia, eu recitava a poesia para ti, e dizia, esse aqui é o meu livro que eu estou participando da Feira do Livro. E foi assim que eu vendi mais. O homem é um marqueteiro, rapaz, foi olha assim que... só. Mas além de um alto marketing ali, que ele é bom nisso, né? Faz bem o marketing do material, da produção literária dele, que é muito bom. Também tu tem uma participação aí no Clube Literário, estava falando, né? No Clube Literário, né? O que é o Clube Literário de Gravataí? O que é o Clube Literário? Ele é interessante porque, assim, ó, ele dá oportunidade. Por exemplo, vamos supor na Feira do Livro. E o Renato é o escritor de Cachoeirinha, o Renato é o escritor de São Paulo. Já aconteceu isso de um escritor de São Paulo vir participar da nossa Feira do Livro. Ele não tem local. Onde é que ele fica? No Clube Literário. Então, o Clube Literário abraça todos os escritores de onde vier, além da nossa cidade. Então, todos têm o mesmo direito de chegar ali, botar os seus livros e vender. Entendeu? Na Feira do Livro tem um stand lá do Clube Literário. Tem um stand do Clube Literário que é para isso, que é para abrir para todos os escritores. Isso é bom demais. Né? E o Clube Literário promove no Sesc, promove lá na Biblioteca Municipal, saraus, é bem bacana, trabalho bem bacana do clube. É assim que, sempre quando posso, eu participo, é muito legal. Porque eles dão um tema, só que eu nunca cumpro o tema, eu só falo das minhas. É um rebelde. Eu só falo das minhas poesias. Né? Aí eles falo lá de Carlos Drummond. Eu não sou daquele tempo, eu sou escritor desse tempo aqui. Mas brincadeira, mas aí eu vou lá e eu procuro sempre só falar das minhas. Né? Mas é claro que esses poetas anteriores te inspiraram, é óbvio, né? É óbvio. Se não fossem eles, Isso, né? Como é que está o cenário cultural Gravataí aqui? Como é que está? Tem um panorama aí da... É bem movimentado, vamos dizer assim. Porque tem espaço sempre lá na biblioteca, tem espaço na nova Casa de Cultura que está aqui no centro, onde era a antiga prefeitura. Antiga prefeitura na praça lá. Isso, né? Então sempre tem... Que ideia maravilhosa, de transformar aquela casa, o casarão antigo ali na... Porque daí tu juntou tudo, né? Na Casa de Cultura. Tu juntou um patrimônio que é interessante. Patrimônio cultural. Porque na realidade aquilo ali dá uma ideia de como era Gravataí lá atrás, entendeu? Exatamente. Porque o próprio prédio era assim, né? Então ele juntou as duas situações. É muito bacana, muito bacana. Então, eu vejo assim que a nossa cidade ela evoluiu, né? Tem muito para evoluir. Eu acho que tem que também abrir a ideia para coisas novas dentro do Clube Literário. Eu acho que isso é importante, né? E remodelando. Eu acho que isso tem que ser feito, entendeu? Mas sempre foi bem conduzido na minha visão. Né? Sempre dão muita chance para todos que estão ali. E principalmente nas feiras do livro, que é onde a gente tem dificuldade de poder mostrar o que a gente produz. Então ali tu tem liberdade para todo mundo, entendeu? Isso é muito bacana também. Muito bacana. Incentiva e ajuda a divulgar. Exato. Produção então, local. Então assim, esse livro aqui teve um autor americano em 2024, conhecendo Gravataí, Tom Latham, de Denver, do Colorado. Então, eu tomei um café com ele ali como é que é o nome do lugar ali? Aqui no centro, agora eu não lembro direito o nome ali. Tá. Aí nós tomamos um café ali, aí ele pegou esse livro e levou para Denver, do Colorado. Então, a partir dali, alguns americanos me seguem no Instagram.
Olha isso. É bem legal. Assim, tem as histórias legais. Legal. Tem. Quer dizer, o livro está indo além fronteira aí, já para isso o são Brasil, coisas, né? No isso são Brasil e coisas até que para o exterior. a maioria das pessoas não sabe, que vão saber agora através do... Porque eu não sou muito de ficar assim nas redes sociais. Parece que eu converso bem, mas não converso, me atrapalha. Então, assim, eu não sou muito de ficar falando. Porque tu olhar lá nas minhas redes, só tem a poesia, né? Pode ver, só tem a poesia. Sim. Todo dia só tem a poesia. Então, as minhas redes é para isso, é para minhas poesias, entendeu? Então, e eu me sinto bem, assim. Como é que dá o serviço aí? Como é que é as tuas redes lá? Como é que o Isso. pessoal te acha lá? Qual é o nome lá? Lá no Facebook é Sérgio Silva. Sérgio Silva. Isso. Lá no Instagram é Serginhos, tudo minúsculo, e lá no lugar do O é um 0, Serginhos. Entendeu? Tudo minúsculo. Só que lá no lugar do O, do Serginho, é o 0 e mais um S, Serginhos. Serginhos. Aí tu vai lá, tu vai ver um rapaz com esse livro na mão aqui. A minha capa é eu com esse livro na mão aqui. Esse aqui é o Fragmentos Fragmentos Poéticos. Isso, Fragmentos isso. Poéticos. E aqui o Bom Dia com Poesia. Então, durante muito tempo, a minha página, eu iniciava todo dia, antes de colocar poesia, eu botava Bom Dia com Poesia. Agora, eu estou iniciando com o nome do terceiro livro. Qual é o nome? Serginho, Poesia Leveza da Alma. Então, por que eu estou fazendo isso já há um bom tempo? Eu estou falando também a primeira mão para ti, né? Então, por quê? Para as pessoas ir gravando, entendeu? Quando ele lançar o livro. Não, mas isso aí eu já tinha visto. Já ouvi essa frase aí. É uma Leveza forma, da alma. Poesia Leveza da Alma. E quando tu vê a capa, o dia que tu vê a capa, tu vai ver esse nome é o nome certo. Quando tu vê a capa. Tenho certeza absoluta que eu estou te dizendo. Poesia Leveza da Alma. Porque para algumas pessoas eu mostrei, e aí tu vai entender, assim, tem uma lua e tem mais umas coisas. Tu vai entender por que realmente isso aí. Já tem a capa pronta, então? Tem tudo pronto, tudo pronto. Tudo pronto. Inclusive, a maioria das poesias prontas para mandar para a gráfica. Porque eu já tinha acertado com a gráfica para esse ano, fazer o lançamento do novo livro. E aí eu tive uns problemas lá, e aí eu não consegui, não deu para fazer. Então, eu acho que ia ser bom, porque essa gráfica de Porto Alegre me prometeu que me colocaria para participar de todos os eventos de cultura do país. Então, seria tipo lá, sei eu, qualquer coisa que fosse de literatura, prêmio de literatura tal. Feira do Livro de Porto Alegre? Esses prêmios que tem de literatura e tal, sim. esse que ia botar eu para concorrer isso aí, entendeu? E aí eu digo, bom, vamos ver. Então, se o ano que vem der para me fazer, aí eu vou tentar ver se consigo fazer para a gente. Outro patamar aí. A ideia é essa, né? E buscar melhorando sempre. Claro. E também a ideia que eu nunca tive de vender eles assim, como é que chama? Tu viu que eu sou analfabeto digital? Livro digital, né? Vender livro digital. Assim, um e-book. Então, eu sou analfabeto, só mesmo. Mas sabe que o e-book, eu ainda não comprei um e-book, um livro digital. Eu prefiro isso aqui, o livro na mão. Aqui. Eu acho que todo mundo gosta disso. Eu sou da antiga ainda, eu quero ter um livro na mão, sentir o cheirinho dele ali, né? Cara, então assim, a poesia tem ela tem me oportunizado, assim, sabe? Olha só, dos locais que eu trabalho, daqui a pouco eu levanto, vou lá e recito umas poesias para as pessoas que trabalham comigo. Aí eu digo para você, imagina que local de trabalho teria isso, né? Para alguém chegar e recitar uma poesia. Ter uma poesia no local de trabalho é um privilégio, hein? Porque assim, eu gosto de escrever no meio das pessoas, eu não gosto de escrever muito sozinho, entendeu? Então eu não gosto de escrever muito sozinho. Não gosto de escrever muito sozinho. Consegue te concentrar ali? Total. Aí veio a ideia, já era. Não fico... Porque sempre vem a primeira parte toda e o final. E aí o que eu faço? Como eu faço a primeira parte e o final, eu consigo botar no meio aquilo que vai dar sentido para as duas partes, entendeu? E aí eu consigo fazer. Sempre vem pronto, a primeira parte vem pronta. Deixa eu ver se eu encontro, quer ver? Cuida só como é que é. Vou te mostrar. Quer ver? Olha ali olha as anotações do poeta aí, ó. Quer ver? 5/11 de 25. Cuida só. Coerência ativada te faz proferir palavras onde a razão vem à frente, não restando dúvidas.
do que o dito veio lastreado pela verdade. Dando consistência ao exposto, agradando ou não deixando arestas sobre a realidade. Feito lá, olhando eles trabalhar, e eu escrevi. Veio a inspiração, Na vamos hora. ler. E agora, depois eu largo para lá para botar tudo nos meus arquivos. Sim. E nem larguei lá ainda. Ó, essa aqui é grande. Ó. Essa aqui é mais romântica. Eu e minhas paixões mal resolvidas, já passei por muitas nesta vida, mas nenhuma provocou em mim tanta dor e nem abriu tamanha ferida. Assim, tão difícil de cicatrizar, pois cada vez que olho para ela, de você me faz lembrar. Peço a Deus um novo amor que possa me curar, me traga de volta o sorriso, me livrando de vez dessa dor tão ardida. Muito bem, olha aí. Mano. Então, tu viu? É assim, a minha carteira é assim, tem mais poesia do que qualquer outra coisa. Mais poesia do que boletos. Isso é bom. É? Isso é bom. Então é assim, e desde o começo é assim. Desde o começo é assim. Então eu estou lá sentado. Aí quando eu estava na Secretaria de Esportes, que eu trabalhei, quando eles sabiam que eu estava quieto, eles não falavam comigo. Aí eu só esperava eu recitar a poesia primeiro. Era bem bacana. Eles ainda me ajudavam bastante. Conhecia o teu método ali. Me ajudavam bastante. E ali eu fico quieto, assim. Eles estão trabalhando normal, ninguém precisa saber que eu estou escrevendo. Claro. Quando vê, está pronto. Tá pronto. E é assim, então tem bastante interessante. E a poesia me deu uma nova forma de ver eu mesmo e ver como viver melhor. A poesia me deu essa estrada. Que bacana esse teu depoimento aí, cara. Me deu. Ela me deu um novo norte, vamos dizer assim, em termos de lidar com as pessoas, de como conviver com as pessoas, de como conviver comigo mesmo. Entendeu? Uma certa leveza. Então, hoje eu não me... Precisamos disso, né? Mais leveza, Exato, né? Então, pra que truculência, né? Pra que brigar? E o que me ensinou isso tudo? Me ensinou que... Sabe aquela coisa de quando tu acha que ter personalidade é tu ter as respostas para tudo na hora? Me mostrou que não é isso. Ter personalidade é tu mostrar a tua ideia, as pessoas mudar ela e tu saber aceitar isso. Isso é ter personalidade forte. Porque a vida é mudança, não é? Claro. Contínua. Isso aí. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aí o Henry Ford não fez o carro, com roda de madeira, o outro não botou pneu, não ficou melhor o carro dele? Foi evoluindo. Mas não ficou melhor? Então, a gente tem que pensar dessa forma. É como eu estou me vendo hoje, porque isso tudo veio depois da escrita. De eu enxergar de maneira diferente. Não, e essa soberba de achar que sabe tudo não leva a nada, né, tia? Então, e a mesma coisa assim que tu lidar com pessoas mais jovens. Cara, eles já viveram até ali. Eles têm a vivência deles. Tu tem que respeitar isso. Né? Então, eu aprendo todo dia. Entendeu? E talvez por isso eu consiga me manter bem mentalmente. Isso eu sempre digo, né? Isso é a maior demonstração de inteligência, né? Saber que a gente aprende todo dia, né? Dia. Todo dia. Ninguém sabe tudo, né? A partir do momento que tu parou de achar que tu não precisa aprender mais nada, tu saiu do mundo. Tu não está mais no mundo, entendeu? E é onde nós vivemos, nós precisamos estar nele o tempo todo. Viramos filósofo aqui agora. Mas, Sérgio, eu faço uma provocação sempre para os convidados do podcast, né? Para fazer cultura, e tu é um ativista cultural, né? Tem que ter uma dose de teimosia aí? Como é que... Cara, teimosia no sentido assim, nós temos que, né? Como isso chegou para mim muito tarde, assim, eu digo tarde em termos de idade, para mim é um privilégio. Então, assim, eu gostaria de poder ter condições de não depender de ninguém para eu fazer meus livros. Que esses aqui eu já fiz assim, entendeu? Então, eu não fui atrás de buscar isso ou aquilo para fazer. Patrocínios. Isso. Mas eu não sou contra isso, claro. Que fique bem claro. Não, né? Patrocínio é necessário. Isso, eu não sou contra isso, que fique bem claro. E tem uma importância só que, na cultura. Eu penso que às vezes ele não é bem dirigido, só isso. Com tudo na vida tem um lado que não é muito bom e um lado que é bom. Mas às vezes eu vejo que não é muito dirigido, não é dirigido para o lado mais correto. O que as pessoas que fazem a cultura ou que fazem qualquer tipo de arte deveriam ter mais cuidado com isso. Principalmente quem comanda, né? Para dar valor realmente a quem faz. Claro, né? Claro. Porque normalmente quem faz não é tão valorizado. É sempre assim, né? Quem faz é que não é valorizado. Porque entra um intermediário para fazer uma interface com não sei o quê, e aí ali ganha pouco e lá ganha muito.
entendeu? Mas quem é que fez o trabalho? É quem sempre ganha pouco. É o Né? menos Aqui com valorizado. raras exceções, sabe? Mas aí isso é, como tu disse, né? Isso é a nossa sociedade. Aí é com raras exceções. Mas isso aí já é cultural, né? Então nós não podemos ir contra isso, entendeu? Então para mim, eu sinto como um privilégio para mim eu poder fazer meus livros. Então eu vou lá, eu junto meu dinheiro, vou lá, sabe? Eu consegui até hoje tirar os custos, isso já é bom demais, entendeu? Consegui vender todos, eu tenho um de cada um em casa, que aí é o meu arquivo, entendeu? E é isso. Então, o que demonstra que foi um sucesso. Tem gente que quer, que pretende viver disso. Também sou a favor. Claro. Se tu tem o talento, tu pode, claro porque tu não sim, pode. Claro que né? sim. Só que assim, se vier, eu também não vou ficar chateado, né? Se daqui a pouco alguém olha de forma mais... Tem a proposta aí do terceiro livro e da editora lá, né? De te colocar no outro mercado. A gente vai sendo enxergado de forma diferente, né? Claro. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo sobre isso, né? Então, quando eu fiz esse primeiro livro aqui, o que as pessoas conversavam comigo? Futebol. Era ou não era? Só futebol. Sim. Futebol. Depois que eu fiz era onde tu era mais conhecido, né? Depois que eu fiz esse livro aqui, eu comecei a adaptar, eu custei adaptar a ideia do escritor. Por quê? Porque eu passava na rua, as mesmas pessoas que jogavam futebol comigo, que compraram meu livro, e aí, meu poeta? E eu disse, que coisa estranha, né? Porque eu costumava falar em regras e quem joga em qual posição, o que faz e o que não faz, agora escrevendo. Então agora eu já me sinto bem ouvir isso aí. É porque eu vi que eu conseguia atingir um público já maior, que consegue gostar daquilo que eu escrevo, entendeu? Então... Tomou gosto pela coisa. Tomei gosto, é isso aí, entendeu? Então, se uma hora eu tivesse a oportunidade de poder viver só disso, por que não? Eu ia querer, lógico. É justo. Entendeu? Claro, é merecido, né? Eu acredito colher os frutos do trabalho. Né? Eu acho que a questão toda é incentivar. Eu creio que Gravataí precisa de um projeto ainda, que seria o seguinte. Aqui nós temos excelentes escritores dentro da cidade, correto? Então, o que eu penso? Cada um escolhe a sua obra e criar uma como é que diz? Alguém para julgar as obras, né? Uma comissão Isso, julgadora e tal. Está aqui. Essa aqui é a minha obra que vai participar. Se ela tem fundamento que dá para entrar numa escola, então o que nós vamos fazer? Vamos separar alguns que ganharam, fazer uma licitação e comprar 150 livros de cada um. Uma curadoria. Isso aí. Então o que acontece? Nós temos 75 escolas municipais, tá? Então se cada escola comprar 2 para botar na sua biblioteca, tu já praticamente tu tira o custo do livro. Além de incentivar o escritor local. É isso que eu digo, entendeu? Então, por exemplo, o meu livro está lá na biblioteca, esses 2 livros estão lá na biblioteca. Entendeu? Ok. Então, e aí o pessoal da biblioteca fala que tem o escritor da cidade ali, não fala, né, gente? Aí, secretário da Cultura de Gravataí. Não é malhação. É porque é normal. Tá lançada a ideia porque, aí. Assim, ó, quem está lá, é óbvio que ele vai falar sobre os mais renomados. Entendeu? Isso é uma questão lógica, entendeu? É a mesma coisa que na Feira do Livro. Então, aqui estão os lançamentos desse... O Clube Literário, qualquer editora, está aqui os lançamentos, tá? Aí está aqui os lançamentos que tu vende por um valor X. Aí tu bota aqui o caso do Mundo Andrade, que é aqueles negócios que a gente fala lá, que é os que não querem mais, larga ali, entendeu? Aí o dele custa R$10, eles vão comprar o caso do Mundo Andrade. Porque o meu caixote dos saldos lá. Isso, então bota o saldo lá no fundo, né? Primeiro bota os lançamentos aqui. Isso é marketing de venda, não é? Então bota o saldo lá que é 10 pila. Primeiro vão falar sobre os lançamentos que nós temos, ou da cidade, ou o escritor que veio de fora, tá tudo certo. Entende? É só disso que eu acho que precisa ser feito. É uma forma de visão diferente das coisas. Entendeu? Então, por exemplo, tu é escritor. Aí, por exemplo, eu tive o privilégio de não ficar nenhum livro comigo, só ficou esses 2. Mas tem outros que ficaram um monte. Aí, por exemplo, eu vou botar um livro aqui, ele vai botar o livro dele a metade do preço do meu. Aqui não é o lançamento, mas ele ficou em casa o ano passado, ano retrasado, ele foi ali e botou igual, entendeu? Só que ele vai botar a metade pelo meu. Se é lançamento, tem que botar pelo preço do meu. Ou um preço compatível. No mínimo isso, no máximo isso. Entendeu? Então, essas coisas que eu preciso, que eu gostaria de ver ainda aqui na nossa cidade, entende? Essa coisa da paridade, assim, de dar igualdade para todo mundo, né? Então,
Eu acredito que teria que ser feito um projeto nesse sentido, entendeu? Por quê? Porque daí tu alimenta por dentro a tua cultura, entendeu? Claro, As pessoas que... incentiva, Exato, né, entendeu? os ativistas, os E atores aí, culturais da cidade. essa comissão, não, a tua obra não pode... Bom, por quê? Por exemplo, assim, eu tenho aqui, se tu olhar aqui, eu tenho homenagem a 2 professoras que utilizam meus livros para fazer a interpretação do texto com as crianças nas escolas. Tu entendeu? O que elas falaram para mim? A tua poesia é de 8 a 80 anos. Tu não usa termo chulo, tu não usa nada. Tu usa uma linguagem simples. Ok, tá tudo certo. Então, se lá na comissão meu livro não pudesse entrar, azar é meu. Entendeu? Mas teve a oportunidade. Exato. Então, mas pelo menos aí eu que me molde, né? Uma forma de eu achar a melhor maneira de escrever. Então, isso é dar oportunidade para todo mundo. E eu acho que o nosso município já tem essa condição. Entendeu? Pelo desenvolvimento que está, por tudo que, né, da forma que está, eu acho que já tem essa condição de fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então eu acho assim que ia ser muito interessante, porque tem muita gente para ser mostrada dentro da nossa cidade. Tem gente que tu não faz ideia o que escreve bem. A maioria das pessoas não tem essa ideia, que elas escrevem bem. Tá louco? Gente que escreve muito bem. Coisa boa. Então, assim, eu vejo pelos saraus que a gente faz, assim, entendeu? Que eles vão falar as poesias dele. Bacana demais, cara. Entendeu? Então, saraus do Clube Literário. Isso. Então, o que tu vê, assim, tu imagina isso dentro da escola, né? Tu imagina isso dentro das escolas, entendeu? Por exemplo, assim, que eu fui lá na fibromialgia para fazer um sarau com eles, entendeu? Imagina que uma senhora que nunca tinha me visto, pegou, botou esse livro aqui debaixo. Não, é eu de novo. E ela recitando. Ela citou 10 poesias, entendeu? Então é isso. E aí tu não vai te sentir bem? Vai, né? Então, quer dizer, isso aqui dá para mostrar o que eu quero dizer com isso. Que a nossa cidade tem condições de alimentar a nossa própria cultura. Temos que consumir dos outros? Claro que temos. Isso seria uma ideia semelhante ao que a Câmara do Livro de Porto Alegre, que organiza a Feira do Livro, faz, né, em Porto Alegre, que é, se não me engano, o nome do projeto é Livro Lido, que é a escola adota um escritor. Então a escola compra, ou a Câmara fornece, ou a escola compra um lote de livros daquele ali. Os alunos vão ler e vão trabalhar por um período do ano com aquele livro. Vão trabalhar em português, vão trabalhar, não sei, em matemática, em geografia, né, conforme for o livro. Depende de qual matéria que ele vai. E em um dado momento o escritor vai à escola também para um encontro com os alunos. Né? E muitas vezes esse encontro ou é lá na Feira do Livro depois, ou é na escola. Quer dizer, Gravataí poderia ter um projeto, não sei se tem, não, né? É isso que eu poderia ter um projeto semelhante com os escritores locais. Por que eu falei disso? Porque nós temos gente boa demais aqui. Dá para ver que tem. Eu nem me incluo, mas os caras são bons. Então, o que eu penso assim? Se a gente pudesse fazer isso, entendeu? Ia ser uma ideia muito legal. É uma ideia muito boa. É uma ideia muito legal. Assim. Se nós temos 75 escolas municipais. 75. Então, tu imagina, né? 2 livros por escola. Não é caro. 150 livros, né? Não é caro, cara. Não é caro. Não é, não. Entendeu? E aí, o que acontece? E o investimento em cultura não é caro? Eu penso que não, mas é que assim, dentro sempre, isso não é no nosso município, é na maioria deles, assim. O que acontece? As prioridades nunca é essa parte de esporte, nunca é essa parte de cultura. Entendeu? Infelizmente. E a gente até entende. É uma realidade. A gente até entende, porque a arrecadação, infelizmente, assim, vai para o hospital, vai para a educação, vai para a saúde. E eu não tiro razão nenhuma. Mas o dinheiro investido na cultura vai diminuir. Com certeza. Vai diminuir o público na saúde. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu posso ver assim por. Vai diminuir até vai influenciar na segurança, porque vai diminuir a criminalidade. Reflete no todo da sociedade. Eu antes de escrever, não é que eu falo bem, mas eu falava muito errado. Depois da escrita foi me corrigindo. Então hoje se eu vou olhar lá no trabalho, eu vou ver escrever, isso aqui está errado, eu tenho que escrever assim. Então não é que eu estou querendo aparecer, é que a escrita me botou nesse caminho, entendeu? Claro. É isso. Então, e alguém te ajudou, também foi fazendo a revisão do teu livro. Exato. E eu gosto quando alguém me revisa assim. Eu gosto, entendeu? Porque eu já peguei aquilo, bom, agora aqui não erro mais, entendeu?
dizer, T com T, C com C, entendeu? Essas coisas antes eram uma chafurda. Agora não, né? Agora a gente consegue botar cada coisa no seu lugar, então fica bem escrito. Tá bom. Né? Evolução. Evolução. Podcast Teimosia Cultural, que hoje recebeu o poeta Sérgio Silva. Mais uma vez agradecemos o Complexo Esportivo Radar Esportes e também Gui Rodrigues, fisioterapeuta, que cedeu o seu espaço aqui dentro do complexo para que gravássemos esse podcast. Sérgio, muito obrigado por esse bate-papo gostoso. Eu que agradeço. Sucesso aí no novo livro também. Aí. Vida longa ao poeta aí. Que assim seja. Eu que agradeço pela confiança, assim, pelo carinho que tu tem comigo, até porque a gente já se conhece de longa data, né? Então, tu é gurizinho ainda. Nem tanto. Mas aí, então eu quero agradecer mais uma vez, agradecer também ao Radar, né? Porque eles disponibilizaram para mim sem problema nenhum, e o Gui, que também é meu amigão, que tá dando aqui a sala para nós fazer. E aí, pedir para que o pessoal me acompanhe lá nas minhas redes sociais, né? Sérgio Silva no Facebook, Serginhos no Instagram, e se Deus quiser, que cada vez aumente mais, né, e que tu também tenha sucesso no teu podcast cada vez mais. Obrigado. Teimosos de plantão aí, até o próximo episódio.